Você sabia que a equação de estado dos gases ideais não funciona muito legal para os gases reais? Fica comigo até o final do vídeo que eu explico melhor. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do canal Acadquímica. Eu sou o professor Pechara e nesta aula eu vou te explicar sobre a equação de estado do gás ideal. Mas antes disso, não esqueça, inscreva-se no canal e me ajude a levar essa aula para o maior número possível de estudantes. Vamos começar. O tema da aula é a diferença entre gás ideal e gás real. Mas para eu saber a diferença, eu preciso primeiro lembrar o que é um gás ideal. Gás ideal, também chamado de gás perfeito, são gases constituídos por moléculas que têm dimensão desprezível e não sofrem nem atração nem repulsão entre si. Tem outras características, mas essas são as duas mais importantes. Para eu conhecer o estado de um gás, eu preciso conhecer as variáveis de estado de um gás. E se você ainda tem dúvida sobre quais são as variáveis de estado do gás, eu vou colocar aqui na descrição um link de uma videoaula que eu comento a respeito. A equação de estado do gás, no caso do gás ideal, ela se dá por pressão vezes o volume, que tem que ser igual a quantidade mol vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura na escala Kelvin. Essa equação de estado do gás ideal, às vezes é chamada de equação de Clapeyron ou equação de Clapeyron e Mendeleev, que foram as pessoas que condensaram as informações obtendo essa relação. Essa relação é muito prática e muito válida para os gases ideais, porém, essa relação falha quando a gente tem um gás real. Um gás não ideal é um gás que tem moléculas com dimensões finitas. E essas moléculas podem sofrer atração e repulsão. Então vamos analisar aqui. Primeiro, como é que seria a pressão interna? Vamos supor que aqui é um recipiente, um cilindro qualquer, e aqui dentro tem um gás do tipo não ideal. A pressão interna seria calculada a partir da colisão das moléculas com as paredes internas do recipiente. Mas nesse caso, além das moléculas colidirem com as paredes internas do recipiente, também há forças de atração entre elas. Então a pressão vai ser a adição dos valores da colisão com as paredes internas, mais a interação entre as moléculas. Vamos calcular essa pressão real? Vai ficar assim, ó, pressão real vai ser igual a pressão proveniente da colisão com as paredes, mais a pressão referente à densidade de um gás, vezes a densidade do outro gás, vezes o fator de proporcionalidade que mede a intensidade das interações intermoleculares. Alguém poderia pensar, mas professor, isso aqui não é densidade, mas está relacionado. Como é que calcula a densidade? Massa sobre volume. Como é que se calcula a massa? É a quantidade mol vezes a massa molar. Então, substituindo esse termo na primeira expressão, fica assim: densidade é massa molar vezes a quantidade mol sobre o volume. Como a massa molar é constante, a única coisa que pode alterar a densidade é a relação entre a quantidade mol e o volume. Legal, né? Tudo bem. Então, essa relação aqui é a densidade de um gás vezes a densidade da outra molécula do gás vezes o fator A. O fator A é o primeiro fator de Van der Waals. Esse fator está relacionado a uma constante de proporcionalidade com a intensidade das forças intermoleculares. E ele é medido em ATM vezes litro ao quadrado sobre mol ao quadrado. Muito bem, então a pressão total é a pressão da colisão com as paredes, mais a pressão relacionada à interação entre as moléculas do gás. Outra coisa que a gente vai analisar é o volume real desse gás. Ora, o volume real seria o volume total do recipiente menos o volume ocupado pelas moléculas do gás que estão lá dentro, que tem volume finito. Então, o volume para uma molécula não é o total do recipiente, é o volume do recipiente menos o volume ocupado pelas moléculas, o volume já ocupado pelas moléculas do gás. Esse aqui é o fator B, é o segundo fator de Van der Waals. Esse fator está relacionado ao volume molecular que as moléculas já ocupam dentro do recipiente, e ele é medido em litros por mol. Muito bem.
Por volta de 1873, 1874, na sua defesa de tese de doutorado, Van der Waals previu o seguinte, que a equação de estado do gás ideal não seria totalmente válida para gases não ideais. Então, Van der Waals propôs corrigir a pressão, corrigir o volume para manter a igualdade. Então, esta é a equação de Van der Waals, que serve para gases não ideais. Você pode calcular as características do estado de um gás não ideal. Como é que vai ficar? Pressão vai ser pressão, que seria a pressão da colisão com as paredes do recipiente, mais o fator pressão relacionado às interações intermoleculares, multiplicado pelo volume, que seria o volume total do recipiente, menos o volume ocupado por tantos mols de moléculas gasosas, igual a quantidade de mol vezes a constante dos gases vezes a temperatura na escala Kelvin. Esse primeiro fator é para corrigir a pressão e o segundo fator é para corrigir o volume. Essa equação de Van der Waals é muito utilizada para calcular os parâmetros dos gases não ideais. Chegamos ao final de mais uma videoaula do canal Acadequímica. Espero que vocês tenham compreendido a diferença da equação de estado de um gás ideal para um gás não ideal. Vamos nos ver nos próximos vídeos. Um grande abraço e bons estudos!